um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem na Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Hoje é dia de festa? Sim, né? Alguém se encontrou com Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então hoje é dia de festa? Sim, porque alguém se encontrou com Deus. Então o ser humano tem essa urgência de relacionar-se com Deus, e nós temos aqui alguém que de uma forma marcante ficou nos registrado o grande acontecimento, porque quando nós encontramos a pessoa certa, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia que você sai correndo de alegria por ter encontrado a verdade. E quando se diz encontrar-se com Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Te agradecemos e Te louvamos, porque a Tua palavra nos ensina, nos traz informações que evidenciam que o ser humano pode se relacionar com Deus. É da Tua vontade que isso aconteça, e nós Te rogamos que muitas e muitas vidas, e todos que estão aqui, se alguém porventura ainda tem dúvidas da sua convivência, do seu relacionamento contigo, que essas dúvidas possam ser totalmente removidas. E no lugar da dúvida, uma fé inabalável em Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos e Te louvamos, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. É triste ver um mágico, né? É triste falar de um mágico, como nós vimos domingo passado. Mas como é bom, como é alegria, como é felicidade você ver que uma pessoa tem um interesse verdadeiro em conhecer a Deus. O salmista expressava isso, né? Dizia que a alma dele tinha sede de Deus. O profeta Amós, ele faz uma profecia, uma observação importante, que
nos últimos dias, as pessoas terão fome e sede da palavra de Deus e não vão poder tê-la mais, porque já perderam a oportunidade. Então isso é importante, porque nós sabemos que a oportunidade, ela tem que ser usada no momento em que Deus está colocando para você esse encontro, promovendo esse encontro. E quando nós falamos em encontro, pelo menos 3 elementos importantes para a gente poder entender o que aconteceu ali. Primeiro, o você, alguém que estava com sede. Qual era a função dele? O que este homem fazia no seu cotidiano, na sua vida? Era um Joaquim Levi, não é? Quem é Joaquim Levi? Nosso ministro da Fazenda. Ele era o ministro da Fazenda de uma rainha. Ele era responsável pelos recursos financeiros daquele país e da rainha. Então, a gente percebe que era pessoa que tinha conseguido conquistas na sua existência. Bem posicionado, né? Então, percebemos que no coração desse eunuco, que nós não sabemos o nome, só sabemos que ele era chamado de eunuco, e que ele sentia um vazio. Então, o primeiro elemento importante que nós temos que considerar é que todo ser humano, ele tem um vazio dentro dele. Fragilidade das conquistas, né? Se fosse pensar na sua posição, nos seus recursos, na importância que ele tinha dentro do seu país, ele era uma pessoa realizada. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, me alegrarei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi vaidade, foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então, com certeza, este homem, grandes conquistas sociais no seu país, primeiro-ministro de uma rainha, mas ele não se sentia pleno, não se sentia cheio. Fragilidade, fracasso das nossas conquistas humanas para nos preencher, para nos realizar. Será que qualquer religiosidade preenche a vida? A história nos informa que a Etiópia, naquela época, era um país extremamente religioso. Adoravam muitos deuses, tinham muitas superstições, muitas mitologias. Então, provavelmente, ele era uma pessoa extremamente o quê? Religiosa. Auto-administrador, oficial, né, dos tesouros, mas ele sentiu necessidade de uma busca. E provavelmente ele ouviu falar que havia um lugar no mundo em que era diferenciado. Esse lugar se chamava Jerusalém. Então ele sai lá de longe, talvez mais de 100 quilômetros, caminha por caminhos perigosos, porque naquela época viajar era perigoso, e como hoje também, né? Mas naquela época mais ainda, por causa dos assaltantes, a estrada, mas ele vai lá porque ele tinha um vazio espiritual, ele queria buscar alguma coisa. Então nós percebemos nesse ser, um ser humilde, um ser que busca, um ser que vai de encontro àquilo que Deus nos fala: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. Então qualquer vida, qualquer ser humano, eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera ao Senhor. O Senhor quer que talvez você se sinta vazio ainda, né? Então nós agradecemos porque temos essa possibilidade de resolver essa questão essencial da vida humana, né? E nós sabemos que só Jesus pode fazer isso. Ele disse que todas as coisas lhe foram entregues, tudo. Ele tem toda a autoridade e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E nós que fomos a Ele e que o conhecemos. Então nós vemos aqui o primeiro elemento do encontro com Deus. É necessário que exista alguém que precisa, alguém que está aqui conosco nesta noite e que talvez já tenha sentido a necessidade de alguma verdade maior. As conquistas na vida cotidiana não preenchem a nossa existência, a sua religiosidade não é suficiente e
Graças a Deus que nós temos muitas vidas que se podem ser comparadas a Filipe. Então, quem seria o Filipe de hoje? Quem? Quem são os Filipes de hoje? Somos nós, irmãos. Então, quando você tem um encontro com Deus, você tem uma pessoa que está precisando de Deus, mas essa pessoa precisa que alguém lhe explique. E vejam que interessante, esse homem, ele era realmente uma pessoa que tinha um currículo invejável. 7 homens, ele fazia parte de uma equipe de pessoas que tinham um bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, era uma pessoa realmente qualificada para fazer o segundo grande elemento do encontro com Deus. Deus usa ou seja, Deus me usa, né? Estou brincando com vocês, né? Deus me usa. Quando a gente tem uma mensagem, você tem o eu, você tem o você e a supervisão de Deus. Foi isso que nós vimos hoje de manhã? Então, na adoração, nós temos 3 elementos fundamentais. O eu, o você, que são todas as pessoas que existem no mundo, e principalmente aquelas com quem nós nos relacionamos, e o nosso Deus, que está gerenciando tudo isso através de Jesus Cristo. Então, ele era a pessoa. Ele era a pessoa que Deus havia escolhido para, depois de ter muitas experiências, nós vimos que ele andou pela Samaria, ele anunciava Jesus. Quando a multidão viu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele havia feito, deram muita atenção para ele. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Mas agora havia necessidade de uma pessoa, alguém que está precisando preencher o seu vazio. E nós notamos a obediência de Filipe. Então, o que falta para nós? Nós, os Filipes do século 21. Queremos ser cheios do Espírito Santo? Queremos ser cheios de sabedoria? Queremos que o nosso testemunho seja verdadeiro? Então, nós precisamos ser obedientes. E a obediência é essencial para aqueles que servem a Deus, porque agora nós já temos condições de obedecer. E ele prontamente obedeceu. E ele tinha só uma mensagem. É interessante essa observação que ele fez, não é? Ele não começou com grandes explicações. Ele só tinha uma mensagem. Qual era a mensagem dele? Qual era a mensagem dele? Qual a nossa mensagem? O que nós podemos dizer para as pessoas? Jesus. Jesus. Anunciava Jesus. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, por isso que Paulo dizia assim: eu decidi nada saber. Prestem atenção nisso. Vamos guardar isso? Eu decidi nada saber a não ser Jesus. Às vezes você acha que você sabe muita coisa. Às vezes nós achamos que conhecemos muita Bíblia. Às vezes achamos que somos crentes diferenciados. Mas só tem uma coisa que nós temos que saber: Jesus. Porque você não tem outra alternativa a não ser pronunciar o nome de Jesus diante de todas as situações da vida, né? Por isso que a Bíblia diz: quão maravilhosos sobre as colinas os pés daquele que traz a mensagem, que anuncia boas novas. Como é maravilhoso. Prestem atenção nisso também. Maravilhoso. Olha o que nós somos. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião: o teu Deus reina. Então, que simplicidade. Seu filho está triste, seu filho está preocupado, o que você vai falar para ele? Jesus. Eu decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus. E este crucificado.
Este que morreu por causa dos nossos pecados. Qual é o primeiro elemento? Eu, você. Né? Segundo elemento, alguém que precisa receber a mensagem. Terceiro elemento, poder da palavra. Quem já leu Ezequiel? Deus chama o profeta e fala assim: vou te levar para você ver uma coisa. E qual foi a coisa que ele viu? Um terreno extenso, cheio de ossos. Cemitério a céu aberto, né? Já imaginaram? A gente faz uma questão tão grande de esconder isso, né? Mas Deus fez isso, levou Ezequiel para ver um terreno, e nesse terreno, cheio, repleto, não havia espaço para você ver a terra, tudo osso. Aí o que Deus manda fazer? O que Deus falou para Ezequiel? O que Deus falou para Ezequiel? O que Deus falou para Ezequiel? Fala mais alto, o pessoal não escuta. O que Deus disse para... O que nós temos que fazer? O que Deus disse para Ezequiel? Profetiza. O que é profetizar? Falar no nome de Deus. No nome de alguém, não, no nosso caso, falar no nome de Deus. Profetizar não é falar o que vai acontecer amanhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Está na moda hoje, né? Fazer profecias. Desse sentido. Porque Jesus disse, o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia? Não. E se Deus quiser, mas ali ele usou exatamente o significado da palavra profetizar, tanto no hebraico como no grego. Profetizar é falar no nome de Deus. Vocês imaginam o poder de cura, o poder de tratamento que a palavra de Deus tem. E o que ele fez? Então profetizei, como me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego na vida deles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem de 4 ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me foi ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida que ali que dava para formar um exército sem conta. Como é bom ter a palavra de Deus, né? Como é bom nós sabermos que aquele homem, ministro da fazenda de uma rainha, realizado, humanamente falando, vazio espiritualmente, precisou buscar, ele vai a Jerusalém. Chega em Jerusalém, volta vazio, mas só que na sua mala, quem sabe, ele comprou um pedacinho, um pergaminho. É possível, né? Que vendessem pergaminhos e um pedacinho da palavra de Deus do profeta Isaías. A sua religiosidade, embora a Etiópia fosse um dos países extremamente religiosos, não havia suprido o seu vazio. As suas conquistas também o deixavam decepcionado. Ele vai a Jerusalém e volta ainda com muitas dúvidas. E no meio do caminho nós vemos um milagre operado pela
palavra de Deus. Se nós lêssemos mais a palavra de Deus, né? Nós comentávamos de manhã, por favor, não me leiam nenhum livro na questão espiritual, a não ser a Bíblia. O pastor é radical. Mas é o que Deus está mandando dizer para vocês. Já li muitas coisas, mas hoje, na medida do possível, eu só leio a Bíblia. Na questão espiritual. Se o senhor quiser saber alguma coisa sobre outros assuntos, é claro que a Bíblia não trata de todos os assuntos. Se eu precisar fazer uma pesquisa, muitas vezes eu vou ter que usar uma outra fonte. Mas para a minha vida espiritual, para o meu conforto, para a minha segurança, para me levantar quando eu preciso, é só a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Vocês imaginam um pedacinho da Bíblia que ele não conseguiu entender, houve necessidade que alguém explicasse. Daí você percebe que ele não tinha muito conhecimento do Antigo Testamento. Mas quando Filipe explicou, falou, olha, essa pessoa aqui que estão falando que ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca, assim como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele conhecia muito bem essa realidade de ovelhas sendo sacrificadas para alimentar alguém, ovelhas que entregavam a sua lã para os seus donos. Ele falou, olha, essa pessoa é Jesus, que morreu por você. Logo que ele ouviu essa mensagem, o Espírito Santo trabalhou no coração dele. Aconteceu exatamente com o vale dos ossos secos de Ezequiel, né? Poder da palavra. Por isso que Paulo diz, o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a solução de toda a nossa vida. A palavra salvação não é só para resolver a sua vida espiritual, é para resolver a sua vida total, que inclui, acima de tudo, a parte espiritual. Então, não adianta querer resolver nada da nossa vida por outros caminhos. Se o teu filho está doente, você vai ao médico, mas jamais vá sem orar. Jamais vá sem orar. Se você precisa levar o seu eletrônico para fazer uma checagem, sim, você vai procurar alguém. Mas não faça nada, sem suplicar que Deus esteja orientando a sua vida. Ore para que eu faça assim e vocês façam assim também, porque certamente a nossa vida vai ser diferente. Não dá para fazer nada sem o nome de Jesus. E como você entender isso? Não dá para você entender. Uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus, trouxe um pedacinho da Bíblia, um pedacinho pequeno. Vocês imaginam que 3 versículos, 2, 3 versículos, que é perto da Bíblia. E aquilo transformou a vida, porque alguém foi usado, porque o Espírito Santo atuou naquela existência. Os judeus chamavam os 5 primeiros livros da Bíblia de Torá. E vocês sabem o que significa Torá? Alguns de vocês têm que saber já. O que significa Torá? Leci, Neide? Instrução. E eles faziam de questão de ler esse livro uma vez por ano em família. E vou contar de novo para vocês. Crianças, isso não está na Bíblia, mas algumas fontes dizem que realmente acontecia assim. Crianças, quando faziam 3 anos, 3, 4 anos, os pais pegavam, por exemplo, um prato e escreviam um A, Aleph, né, no hebraico, escreviam um A com o quê? Com mel. E depois a criança lambia aquele mel e estava aprendendo que aquilo lá era um A. Como seria bom. A Bíblia diz que a palavra de Deus é doce como mel, não é? A Bíblia, a palavra é doce como mel. Você quer outro alimento? Quais são os 3 elementos da mensagem? Na sequência que nós colocamos hoje. O você, alguém que está precisando. Espero que aqui todos já tenham esse encontro com Jesus. Vazio. Buscando. Mas buscar-me-eis e me achareis sem buscar sua educação. Alguém preparado para dar uma explicação simples. De quem que ele está falando? De quem Isaías está falando? Está falando dele ou está falando de alguém? Não, está falando de Jesus. Você ouviu alguma coisa de Jesus? Provavelmente ele deve ter ouvido, né? Ele foi a Jerusalém. O assunto ainda era muito comentado. Jesus. Aí eu quero esse Jesus. E é
Impressionante que ele recebeu Jesus e no mesmo momento ele quis o quê? Cumprir aquilo que Filipe havia lhe ensinado. Que Jesus disse para que todos aqueles que creem devem ser batizados. E como é que ele saiu daquele encontro? Pleno de alegria. Alegria é a segurança que Deus nos dá diante dessa vida. Ainda não temos a alegria do céu, né? Aqui ainda temos uma alegria no meio de situações adversas, às vezes tribulações, alguns medos. Então nós enfrentamos essa vida com essas situações. Jesus disse, né, que nele teríamos paz, mas no mundo nós enfrentaríamos algumas lutas, né? Mas mesmo assim você consegue sentir alegria, porque a palavra de Deus sustenta. A palavra é doce como mel. Você precisa dessa palavra. E nós agradecemos a Deus porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Não vamos ler só os 5 primeiros livros, né? A Torá. Vamos ler a palavra de Deus em toda. Leia, releia o Novo Testamento. Que bênção que é o Novo Testamento na nossa vida. Que bom que é você ler Isaías, mas também ler Apocalipse, que fala do céu, né? Então nós agradecemos muito a Deus. E por isso que eu disse a vocês, hoje é um dia de festa. Domingo tivemos que falar de um mágico, né? Que queria usar a palavra de Deus para ficar rico, para ter poder. Agora estamos falando de alguém que já tinha tudo o que precisava, não era ganancioso, mas foi humilde suficiente para dizer assim, eu quero Jesus. E não precisou entender muita coisa, não. Se você quiser entender, você não vai aceitar Jesus. Você precisa, tome. É um medicamento que você toma e você não sabe a composição dele. Mas ele funciona, ele é bom. Você já usou algumas vezes. Jesus é o único tratamento perfeito para o ser humano, para nossa alma. Para termos o perdão dos nossos pecados. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, mas ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida. Como nós já cantamos aqui, né? Morreu a nossa morte para podermos viver a sua vida, a vida de Jesus, vida ressurreta, vida vitoriosa, vida ao lado do Pai intercedendo por nós, vida morando no nosso coração porque Ele é Deus, Ele é onipresente. Ele tem poder de estar ao lado do Pai e estar no nosso coração, porque E Ele disse assim que o Pai viria em nós e faria o que em nós? Morada. Você tem Deus no seu coração. Essa é a transcendência de Deus, não é? Infinito e se comprime dentro de nós para que nós possamos viver uma vida como aquele homem. Ele não viu mais Filipe, mas ele estava cheio de alegria. Na Etiópia não resolveu nada, em Jerusalém também o que resolveu foi uma parte da palavra de Deus. Temos a Bíblia para ser lida, para ser estudada, e só ela é o nosso conforto. Só. Como Davi dizia, né? Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra exausta e sem água. Mas nós já temos a fonte que jorra para a vida eterna. Como a mulher perguntou, onde que devemos adorar? Em Jerusalém? Não, nós vamos adorá-lo no nosso coração, em espírito e em verdade. Uma semana debaixo da supervisão, do poder, da administração do nosso Deus, que vai usar a sua palavra para mim e para você. Profetiza. Já imaginou que céu, né? Os ossos se encontrando, os tendões fazendo a sua inserção nos ossos, né? Músculos, pele. Somos nós sem Jesus. Sem Jesus é uma desorganização, mas com Jesus nós ficamos organizados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra de hoje, que nos fala do encontro que um ser humano tem contigo. E que
mediante a tua palavra, mediante a ação do Espírito Santo, e só o nome de Jesus é plenamente suficiente para que nós possamos ter vida, nascer de novo e viver uma vida abundante. Te agradecemos e te louvamos pela simplicidade da tua palavra e que no poder do Espírito Santo nós possamos sempre usá-la com essa simplicidade. No nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar o último hino e depois estaremos nos despedindo. Uma semana cheia da palavra, cheia de bênçãos do Senhor para cada um de nós. Podem se sentar. Mas graças a Deus que nós podemos suplicar para que essa teimosia não me prejudique, que eu não seja teimoso, que os nossos filhos não sejam teimosos, para fazerem a vontade de Deus. Todos os nossos filhos são. Não é bom a gente poder ter essa garantia, né? E saber que o teu filho, tua filha, não vai precisar se contaminar com esse mundo, que a coisa está séria. Não sei como é que tem gente que tem coragem de criar um filho fora de uma igreja, né? Que se chame pelo nome de Jesus. Não sei como é que tem irmãos que não dão devido valor para o culto doméstico, que ficam um dia sem fazer culto doméstico. Aí quando vai ver, vai ter que consertar, vai ter que tratar o que está doente, o que está errado. Não é melhor fazer prevenção? Vocês querem prevenção ou querem fazer tratamento de doença? Prevenção é muito melhor, né? E a prevenção está nisso. Culto doméstico. E a gente até tem pedido para vocês fazerem o culto conjugal, viu? Muito legal. Só você, os dois, tá bom?
É uma experiência muito, muito proveitosa, já muita gente tem testemunhado. Não fui eu que inventei isso, não foi o pastor que inventou não, viu? Mas graças a Deus que quem começou a fazer sentiu que isso é muito bom, e depois você faz o culto com seus filhos. Igreja, palavra, escola bíblica, olha, tudo que você puder investir. E aí nós temos prevenção. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te imploramos que tu nos abençoes nessa responsabilidade